Olá! Você assistirá a mais um programa Roda de Saberes, resultado de uma parceria entre o curso de Pedagogia e a TV Univale. Neste programa, a Roda coloca em circulação saberes sobre a docência no ensino superior e nos provoca a nos voltarmos para o espaço da universidade e para os desafios da constituição da docência neste espaço. Acolhida pela Univale, esta roda discute os desafios contemporâneos da docência no ensino superior. Novamente, é a partilha dos nossos saberes que faz a roda girar. Nessa roda de saberes, novos saberes são construídos. Saberes estão sempre em movimento. Venha rodar com a gente. Junte seu saber a esses saberes. Bom, nós estamos então começando a roda Desafios Contemporâneos da Docência no Ensino Superior. Eu sou a professora Celeste, sou aqui do curso de Pedagogia da Univale. Professora Gabriela, aqui também da Pedagogia da Univale. Bom, na verdade nós começamos uma conversa, há algum tempo aqui enquanto a roda era organizada, bastante enriquecedora. E apontou para nós, para a professora Gabriela e eu que fizemos a proposta de organizar essa roda, de coordenar essa roda de conversas, algumas questões que vocês já foram colocando, os desafios da docência no ensino superior. Nós pensamos colocar dois pontos em discussão inicial. Tá? O primeiro ponto, que é a questão das mudanças do sujeito do processo ensino-aprendizagem, os sujeitos, que é o aluno e, consequentemente, também a gente tem que focar um pouco na nossa conversa mais em off aqui, que a gente estava fazendo antes de começar a gravação, também no professor, que o Pedro aqui depois vai falar de novo também, com certeza, trouxe também essa dimensão docente. Então, uma mudança do sujeito traz também, do sujeito desse processo, que é o aluno, traz também outros modos de pensar a própria docência, portanto, mudanças na formação do próprio profissional docente. E um outro ponto, que depois vai ser mais focado pela professora Gabriela, vai ser as mudanças na maneira como nós compreendemos hoje o saber, a ciência. Então, nós pensamos dois focos mais ou menos de discussão. Primeiro, um olhar sobre os sujeitos e depois um olhar sobre a ciência e o próprio conhecimento que é produzido na universidade, que conhecimento é esse que a gente traz para a sala de aula, as demandas da questão do trabalho, já apareceu aqui uma discussão da cultura migratória também. Então, tudo isso traz outros modos de ver o conhecimento, de pensar o conhecimento, o que a gente chama de conhecimento em uma universidade. Tá? Então, nós vamos começar pensando um pouco na questão dos sujeitos do processo. Na verdade, a gente já conversou também um pouco aqui, nós que constituímos essa roda de saberes, sobre a dinâmica da roda. Então, assim, aqui ninguém vai falar para, nós vamos falar com. Então, eu vou colocar alguns pontos, a gente faz uma primeira rodada de conversas. A gente faz um tempinho aqui dessa conversa e depois passa para o outro ponto e depois amarra, tá? É importante a gente pensar assim, que quando nós viemos para essa roda, todos nós temos esses saberes que nós fomos construindo na nossa experiência, nas nossas leituras, nas nossas vidas mesmo, com a temática, seja como aluna do ensino superior, na nossa trajetória discente, algumas ainda em trajetória, mas têm um conhecimento sobre essa temática, principalmente porque olham esse lugar da docência, do lugar de aluno. Penso que isso é muito importante, então as nossas alunas são muito convidadas mesmo a dizer o que pensam dessa docência. E todos os outros que estão aqui também, independente da área de conhecimento,
é importante a gente pensar junto essa perspectiva da docência. Então, um pouco é esse mapeamento que a gente queria conversar primeiro. Quer dizer, quem que é esse aluno que chega à universidade? Que perspectivas esse aluno traz para nós? Que pontos importantes que esta entrada desse novo aluno, vamos dizer assim, na universidade traz para a própria docência? Então, essa temática está em roda agora. Sobre essa questão geracional que a Celeste colocou, eu posso dizer o seguinte, né? Eu vivi isso durante a graduação, né? E eu posso dizer que, particularmente, isso foi muito positivo, né? Assim, eu não vejo isso como sentido negativo, até porque pela experiência que essas pessoas mais velhas podem passar pra gente, né? Que é mais jovem. Eu, pelo menos, particularmente, vi isso de forma muito positiva, né? Pelo menos eu vivi isso de forma muito positiva. Puxando o gancho da questão de geração, né? Diferentes, eu acho que pro lado do professor é um desafio, sim, porque a busca, né, de cada um é diferente. O cara mais velho, que deixou o curso para depois, ele vai buscar coisas, assim, mais... que vão como diz, suprir o que ele está buscando no curso. Já o mais novo, eu tenho todo o tempo, né, do mundo para poder estudar e buscar. Então, assim, o professor, ele encontra uma dificuldade, sim. O lado do aluno, tudo bem, eu concordo com o Pedro, né? Agora, o professor, ele tem essa dificuldade, sim, porque ele vai ter que direcionar para cada um que busca, de diferentes modos, essa questão do saber e do ensino. Mas é que o interesse que ela falou, interesse entre a diferença de faixa etária, na escola pública também, como não sei particular, que eu não trabalhei em escola particular, mas o interesse a gente trabalha de forma diferente, porque até o rendimento do aluno é diferente. Um é mais interessado, outro é menos interessado. E a gente tem que fazer, o pessoal docente, eles têm que abrir espaço para todos. Tanto você vai dar atenção àquele que tem mais interesse, mas aquele que não tem interesse, você trabalha muito mais com ele, tentando prender a atenção dele, o interesse dele no que ele está fazendo. O que eu vi em sala de aula, eu não sei se os colegas já tiveram esse tipo de experiência de ter mãe e filha na mesma sala, como suas alunas. E o interessante é que no passar, se nós colocarmos um período letivo, um ano, no máximo no segundo bimestre, essa turma já se tornou híbrida. Essas diferenças já se desbastaram. E a própria disciplina que está sendo ministrada, ela é enxergada por várias óticas, por vários pontos. A pessoa que está ali, que já tem mais idade, que já tem uma vivência, a indagação dela ao professor virá por uma ótica diferente. E onde aquelas pessoas com menos experiência vão poder absorver esse tipo de indagação e vão poder assimilar mais a matéria do que se nós tivéssemos uma turma de idade homogênea que enxergaria a matéria por uma vertente. E o ensino, no final, acaba sendo muito mais proveitoso do que o ensino para uma turma homogênea. Esse hibridismo dos alunos faz com que essa turma seja muito melhor aproveitada. Ao mesmo tempo, nós temos, por parte dos mais velhos, uma assimilação da modernidade e, por parte dos mais novos, uma maturidade com o que está sendo ensinado. E essa foi a minha experiência. Essa questão de geração eu olho muito pela amplitude do ensino básico, onde você tinha nos anos 60, 70, a obrigação do aprender pelo aluno. O aluno era cobrado pela família o seu aprendizado. Hoje não, a função do aprender do aluno é a obrigação do professor. A família, os pais não querem nem saber como é que anda o ensino, como é que o aluno está se comportando na aula. Se o aluno for suspenso da escola, a culpa é do diretor, a culpa é do professor, a culpa não é do aluno. E outro ponto é a questão de escolha da sua faculdade, do seu curso. Um aluno hoje com 17 anos, 16 anos, ele não sabe o que ele quer ser daqui 5, 6, 7 anos.
Então a gente pode ter uma discussão sobre ampliar um pouco o ensino básico, você pegar alunos de 20 anos, 21 anos, onde sabem mais o que querem ser no seu futuro do que os alunos de 16, 17 anos. Eu acredito que essa limitação dos alunos em termos de consciência de seus projetos de vida, projetos de futuro, está ligado talvez a uma deficiência que há na rede pública quanto à presença de um profissional chamado orientador educacional. Nos países anglo-saxônicos, onde se deu a industrialização no século XX, desde há muitas décadas que houve um processo de fortalecimento e expansão e desenvolvimento dos profissionais de orientação educacional. Eu tive experiência trabalhando para o ensino médio em escolas públicas aqui no leste mineiro e eu percebi que naquela região não havia orientador educacional. E eu não sei se aqui em Valadares está havendo um suporte de orientador educacional para levar esses alunos a um processo de conscientização em termos de futuro, em termos de projeto de vida. E eu acredito que isso deveria ser trabalhado. Talvez até na universidade, isso ainda seria, no momento atual, importante, o chamado Class Counselor, conselheiro de classe. Eu queria colocar duas coisas, né? Uma é a questão de que, na verdade, hoje nós precisamos de educadores que vão lidar com a educação especial. Porque é especial no sentido de que cada aluno vai ser um e cada um vai exigir do professor, do educador, uma certa forma de lidar, de avaliar. Então a gente aprender, assim, como educador, a ver como vai ser a melhor forma do aluno aprender. Porque normalmente, nós tivemos até uma discussão nessa exposição Diferente Não Espaçonauta, que trouxe isso, assim, que a gente às vezes tem um ponto onde o aluno tem que alcançar. Mas a gente não se preocupa se ele, para alcançar isso, vai precisar de um auxílio especial da nossa parte. Essa é uma das questões que eu acho que é um desafio também hoje, que são pessoas muito diferentes que a gente tem que lidar. E a outra questão é dentro da competência que o Pedro colocou, é a questão assim de hoje, muitos professores e educadores, eles têm a educação como uma opção de ganhar dinheiro. Assim, eu estou desempregado, eu vou dar aula. E não necessariamente eles se preparam para isso e buscam, como o outro colega colocou, estar preparado para receber um aluno, que é o que a gente está fazendo até, né, dentro deste curso de docência. É a gente também se colocar como uma pessoa que precisa estar preparado para receber essa diversidade de alunos. Porque a gente não pode simplesmente achar que porque eu fiz um curso superior, eu tenho uma graduação, eu tenho um conhecimento, eu tenho competência para estar dentro de uma sala de aula e receber pessoas que precisam aprender. Então, acho que esse é outro ponto e outro desafio que a gente tem que avaliar também dentro da educação. Eu acho que um dos maiores desafios que tem agora para essa questão da docência, quando ela falou das diferenças, eu pensei que ela ia até falar o que eu estava pensando. É a própria diferença das necessidades especiais. Os alunos com problemas auditivos, né, dessa interação dele dentro da sala. Né, a própria questão da deficiência, os espaços serem adequados para que esse aluno tenha tantas oportunidades como a gente, porque é um direito dele. Ele quer estudar, ele quer crescer e esbarra nessas dificuldades. Então, assim, nós estamos vivenciando isso na nossa classe agora. A gente está com uma colega que ela tem o problema de surdez e ainda assim está difícil, porque não tem aquele intérprete, não tem a pessoa para estar passando para ela. E ela tem tanto direito ao ensino como qualquer um de nós que está aqui. E ela está sendo prejudicada, entre aspas, ainda, por causa dessa adaptação que ainda não foi feita. Então, assim, esse olhar, né, de que essas pessoas eles têm que ser tratados de igual modo, ainda está muito distante do que deveria ser a realidade. Então tá lá no papel bonitinho, que todos têm direito, que as escolas têm que se adequar, mas na prática isso ainda não está acontecendo. Então isso é um desafio muito grande. Ao contrário do que o Cleiton falou, que às vezes lá eles investem e as pessoas não querem, a gente tem um outro lado da moeda de pessoas que querem e não conseguem ter esse acesso, não conseguem ir adiante no que é aquilo que ele se propôs. Então eu acho que esse é um desafio muito grande, até para o próprio educador, o próprio professor que está na sala, como que ele vai agir com relação a isso. Por mais que ele queira ajudar, às vezes ele fica meio travado também em algumas situações. Então acho que é um ponto importante a ser abordado, a ser olhado, e até por cada um de nós que está aqui, o que a gente pode fazer enquanto aluno para auxiliar essas pessoas que estão ao nosso lado. Muito bem, né? Lembrança, porque nós tratamos da questão da universalização, né, de um outro perfil de aluno, mas também não pontuamos essa questão do direito, da acessibilidade, né,
das pessoas com alguma deficiência, algum problema nesse sentido, alguma necessidade. E a Glícia trouxe, né, esse ponto, e a Elane também, até por conta mesmo da experiência nossa no curso de pedagogia hoje, de receber uma aluna surda, né? E estamos aí procurando conseguir um intérprete, ainda não conseguimos, para essa aluna, né? Então, a Betânia é uma aluna hoje no curso e a gente está com essa, né, essa questão a resolver mesmo. Então, nessa questão do sujeito, né, é muito interessante como a gente escuta, né? Então, eu sou professora e o difícil é que o aluno não quer, o aluno não sabe buscar o conhecimento, né? Então, a colega da enfermagem colocou, né? O aluno quer a apostila pronta, ele não quer ir na biblioteca. E a biblioteca é tão legal, você vai ter um universo de coisas novas. Então, a pessoa não está disposta a chegar ali, frente ao que eu não conheço, né? Eu não sei como é, como é que vai estar, e buscar, estar ali, né? Na companhia dos autores, dos livros, e buscando alguma coisa que o professor não falou, alguma coisa diferente daquilo que a gente viu. Então, essa coisa do desejo, né? O aluno não quer, não tem interesse, a juventude não quer nada. Essa é uma questão que a gente realmente tem que se debruçar sobre ela, né? Com essa questão da expansão, ela nem sempre esteve presente. Quando a gente tinha no ensino superior apenas uma determinada classe social, isso era mais tranquilo, né? A pessoa está ali porque ela vai seguir uma carreira, né? Ela tem isso tudo muito definido. Hoje em dia, com essa expansão, com essas diferenças, com essa diversidade, essa questão se coloca de maneira diferente, né? E aí é interessante a gente voltar à questão para a pesquisa. Eu acho que é interessante isso, né? Para o conhecimento no campo da educação. Como é que a gente pode, então, entender, como a Celeste chamou, né? O significado que o aluno atribui, né? Como é que a gente pode lidar com essa questão, então, do desejo, do interesse de um sujeito? E aí é que é interessante, né, estudar mesmo a educação, porque existem, né, diferentes teorias, diferentes formas de abordar essa questão, que vão me dizer quem é o sujeito, como é que eu penso o sujeito, o que é o desejo, o que move o sujeito, como o sujeito se mobiliza. E a gente tem diferentes teorias, diferentes formas de tentar compreender esse processo que podem iluminar a nossa prática docente, né? Quando, né, vocês falaram, o aprender antes era função do aluno, que o aluno era responsável por aprender. Hoje é função do professor. Então é isso, né? Quem aprende. E aí é interessante a gente fazer o que a gente, né, alguns autores chamam de leitura positiva. O que é uma leitura positiva? Não é achar tudo bom, não. É ver o que existe, né? Uma leitura negativa é dizer não existe. Não existe interesse, não existe motivação, não existe, né? O aluno não tem. Isso é uma leitura negativa do que ele não tem. E uma outra coisa, tudo bem, se ele não tem isso, ele tem alguma coisa. Ele tem o quê? Né? Ele se interessa por alguma coisa. Que coisa é essa? Né? Como é que eu posso trazer esse interesse para a questão do conhecimento? Né? Então, só para ressaltar essa questão mesmo, que é um campo para a gente estudar, né? Para a gente analisar. Tanto uma pesquisa acadêmica, né? Uma pesquisa de mestrado, de doutorado, que é uma coisa que também, né, a gente espera que o curso e esses encontros da pedagogia, né, da roda possam motivar as pessoas a fazerem, quanto uma pesquisa, uma postura investigativa, uma postura aberta do próprio docente. Né? Eu estou aqui, eu posso me interessar, né? Eu preciso me interessar, eu preciso saber o que acontece nessa dinâmica, né? Que envolve tanto o aluno quanto a mim, o conteúdo, a estrutura, né? E o que a Celeste falou da universidade ser um espaço de ressignificação, né? De reconstrução. Tudo bem, a pessoa chega aqui de um jeito, mas ela vai vivenciar uma estrutura, conteúdos, pessoas, e a gente espera, né? A gente tem essa responsabilidade de que isso tudo tem que mexer com a pessoa, né? Tem que possibilitar novas perspectivas. Eu quero complementar o que você disse, porque realmente é importante nós, professores, estarmos atualizando, buscando pesquisa, buscando novos conhecimentos, né? Aprendendo com aqueles que já estão consagrados já na área de ensino, né? Como você citou o exemplo Paulo Freire. Mas também é muito importante, e eu falo isso com experiência própria, a gente romper as paredes. A gente não ficar só entre quatro paredes, na sala de aula, nas bibliotecas. É muito importante também a gente ir até onde as coisas estão funcionando, romper barreiras. Quer dizer, ir além.
Não é só você fazer a pesquisa no computador, internet, livros, apostilas. Hoje nós vivemos num mundo muito dinâmico, com internet e as coisas andam muito rápido. Hoje você chega numa sala e você praticamente aprende muito com os alunos. Então é muito importante também você ir além. O que é isso? Você ir em outras instituições, em outras escolas, em outros ambientes que têm experiências que estão funcionando e acumular esses conhecimentos e trazer para a sua sala, trazer para o seu local de trabalho. É como se uma peregrinação, você vai pesquisando, andando em outros lugares e isso, quando você chega num lugar desse, como eu já fiz isso, você se sente muito bem, você pode trazer as ideias boas que tem em outros lugares para dentro da sua sala de aula e você vê que realmente funciona e é gratificante, porque você vê o resultado. Aí eu vou pegando a fala do Olino, quando ele fala do ir, eu fiquei pensando que ele toca num ponto que para a universidade é muito importante, quer dizer, é ampliar a possibilidade, né, de professores, alunas e alunos irem à atividade de extensão, né? A dimensão da extensão, ela confere àqueles que participam o encontro com outros modos de pensar, né? A gente às vezes fica aqui teorizando sobre o que os grupos querem, né? Então é muito importante assim, a gente pensar nessa experiência da extensão, que como já foi colocado aqui, compõe, né, a universidade. Assim. A gente estar com outros grupos, com outras pessoas, ouvir e também o tanto que a gente realmente aprende a ver a própria docência de outro lugar. Então é uma experiência assim, que particularmente, né, me modificou muito enquanto docente, a experiência da extensão. Então, acho que com isso a gente fecha esse primeiro ponto, essa discussão sobre o sujeito, né? E um segundo ponto que a gente pensou, segundo e último, é que existe um outro campo também no qual ocorreram muitas mudanças, que é exatamente o campo do conhecimento, né? Antigamente, era mais fácil eu saber o que eu vou aprender, né? A gente tinha um número limitado de carreiras, né? O conhecimento estava muito mais claro, eu tinha alguns livros, o saber estava em algum lugar, né? Hoje, como o colega colocou, o saber está em todos os lugares, né? Então eu não posso aprender só na sala de aula, eu tenho que aprender também em outros espaços, né? A Celeste colocou a questão da extensão. A universidade também tem que sair dos seus muros, eu vou aprender também com a extensão, com os grupos, com os movimentos, né? E isso coloca pra gente desafios também. Né? Por um lado é inquietante, né? Por um lado não é confortável, porque agora eu não tenho mais aquele currículo pronto, né? Aquele corpo de conhecimentos. Bom, é isso que eu vou ensinar. O ano que vem é a mesma coisa, depois é a mesma coisa, porque é isso que constitui o saber do advogado, do administrador, do professor. Né? Por um lado é inquietante porque me tira desse conforto e por outro lado é interessante porque eu tenho um leque maior de possibilidades com as quais eu vou interagir no exercício da docência. Então a gente tem essa questão dessa amplitude também do saber, do conhecimento, que está em vários lugares. Né? No próprio campo da ciência também a gente tem uma mudança, né? Se a gente pega um pouquinho da história da ciência, né? O surgimento da ciência lá, a partir do século XVI, a gente tem a ciência como um conhecimento puro, né? Então era muito claro, estava muito delimitado o que é ciência e o que não é ciência, né? Os primórdios da ciência, do conhecimento científico, que era uma luta, né, em relação aos outros tipos de conhecimento, principalmente o conhecimento religioso, era esse, olha. Então a ciência é isso, é objetividade, é certeza, é clareza. Eu só produzo ciência, né, através do empirismo ou do raciocínio. Então a gente tinha essa clareza do que é e do que não é ciência, né? Só que a gente passou por uma segunda revolução científica, né? Mais ou menos na década de 30, né? De 1930, que veio nos tirar também essa certeza, né? Os próprios campos, as próprias ciências, as ciências duras, a biologia, a física, começaram a perceber, né, que a questão da objetividade, a questão da certeza, a questão desse conhecimento puro, ela já não era mais possível, né? E isso no campo das ciências humanas também está cada vez sendo mais discutido. Então, para a gente hoje é mais incerto isso. Né? O que é ciência? Quais são os limites entre a ciência e os outros campos de conhecimento? Esses limites devem existir, devem permanecer, ou pode haver um diálogo maior entre os diferentes campos, as diferentes formas que a humanidade construiu para se conhecer, para conhecer o mundo? Eu queria acrescentar ainda, só para provocar mesmo
né, a nossa conversa em torno disso, porque quando a professora Gabriela coloca essa questão dessas mudanças, né, antes a gente tinha as coisas muito mais delimitadas, então era uma zona de conforto mesmo, né? Eu sabia exatamente o que eu ensinava para aquele profissional, para aquele determinado momento e mercado, entre aspas, de trabalho aí. Aí a gente fica pensando assim, esse incômodo nosso ao lidar com o conhecimento, né? A gente tem vamos dizer, não diria certeza, mas a gente pensa assim, olha, então o pedagogo tem que saber isso, né? E com essas mudanças todas, principalmente na questão do mercado e da questão das universidades para todo lado, né? A gente teve que começar a trabalhar também com um currículo mínimo. Então, além de conviver nessa fluidez aí, a gente tem menos tempo. A gente tem menos tempo para formar, né? Então, às vezes a gente pensa assim, não, o pedagogo tem que saber isso, mas isso não cabe no tempo. Então, é um outro incômodo também que a gente tem ao trabalhar com a docência, né? A gente não tem aqui 5 anos para poder trabalhar isso. A gente tem 3 anos e meio, a gente tem a urgência da formação, né? Então, a gente tem a própria fragmentação naquilo que a gente está querendo fazer. Então, isso é um incômodo mesmo também. Mas também eu penso que abre algumas possibilidades. Mas depois a gente volta. Lembrando que essa questão coloca para a gente uma responsabilidade. Quando a gente fala das demandas do mercado de trabalho, não é que a gente vai tentar atendê-las, né, cegamente, não, mesmo porque elas são contraditórias, né? Então, frente a essa demanda, o nosso papel de docentes, né, e de universidade é dizer isso. Bom, isso está colocado, a gente pensa o quê? Eu creio que hoje o educador, ele é cobrado de forma diferente. Antes, para ser educador, o aluno pensava assim, ele tem uma pós-graduação, um mestrado, um doutorado. Hoje não. Hoje um aluno, principalmente na área que eu formei, que é a administração, ele quer cobrar do professor a seguinte questão: o que eu posso fazer com o que você está me ensinando? Lá no mercado de trabalho, para que vai servir? É matemática, é estatística? Eu quero é praticar, eu quero na prática. Então o professor, ele se sente desafiado, ele tem que correr atrás porque o aluno pressiona e ele se sente na obrigação e o aluno também se sente no direito de receber isso, mas é muito difícil para o professor, eu creio eu. Eu não sou professora, eu fui a aluna, mas eu creio que o professor, ele se sente assim, na obrigação, mas ao mesmo tempo, poxa, como que eu vou passar isso para o aluno de uma forma que cada um quer buscar uma coisa, um vai seguir, vai montar um negócio, o outro vai ser gerente de uma grande empresa, e eu quero, o aluno, ele busca a prática. Então é um desafio assim, dentro do conhecimento e dentro da pesquisa, o professor pesquisar e saber o que realmente é o conhecimento, ele tem que encaixar a prática. Essa questão da busca cada vez mais prática da ciência no conhecimento, dessa questão da globalização e dessas mudanças rápidas atualmente, é uma questão um pouco delicada para o profissional educador. Hoje em dia, cada vez mais se busca profissionais da área, especializados, mas que já atuam no mercado e põem na sala de aula, até por falta de professores mesmo, com formação de professor. E é uma questão, você tem ótimos profissionais em sala de aula que não são professores, que não tem essa didática, a metodologia para ensinar, para repassar o conhecimento. Você tem experiência, você sabe o que deve ser feito, mas não sabe como ensinar os alunos a fazer o que deve ser feito. E isso é uma questão um pouco que prejudica. Isso pode até um pouco de desanimar o aluno na prática profissional futura, quando ele formar. Então é um ponto delicado, mas é necessário. Você precisa de profissional com experiência na área de atuação, na sala de aula, mas que saiba dar aula. Então é uma questão assim, que tem que ser capacitados os profissionais como professores e vice-versa, os professores como profissionais. É uma questão delicada e necessária. Eu pude analisar, pegando o gancho do que o colega disse, né, que a outra colega disse ali também, se hoje nós temos professores hoje, que a profissão dele é professor, realmente ele não tem como passar certas coisas práticas da vida para o aluno que quer um resultado prático daquele estudo, né? Por outro lado, também, se você pega um profissional que está atuando no mercado de trabalho e o coloca para ser professor, ele também não tem a didática de professor para saber passar o conhecimento para o aluno ou incentivar o aluno a buscar o conhecimento. Mas nós temos outra vertente também, que a colega ali começou a dizer,
o aluno hoje, aqueles poucos que param e pensam e raciocinam o que ele vai querer da vida, infelizmente ele busca hoje fazer um curso ou estudar para alguma coisa que dê um rendimento para ele, né? Alguma coisa que dê estabilidade, que dê uma ascensão de vida. Olha, essa questão da demanda da prática, né, é um desafio mesmo para a docência no ensino superior, tá? Quer dizer, o que é a universidade? O que é o ensino superior? Né? É só formação profissional? É só preparação para ocupação de determinado posto no mercado de trabalho? Não é. A universidade é um campo de produção e disseminação do conhecimento, inclusive do conhecimento não diretamente aplicável. Tá? Então, né, esse é um desafio mesmo. E aí, né, ser professor, né, não é só atender, também não atender a todas as demandas, né, é ajudar as pessoas a repensarem essas demandas, esses objetivos. Claro, quando a gente entra na universidade, eu entrei aqui para ser psicólogo. Então, eu quero aprender a atuar, né, eu quero aprender a ser esse profissional, né, só que a universidade tem que refazer essa demanda, né? E fazer o estudante perceber que ser psicólogo, ser administrador, ser biólogo, ser enfermeiro é também ter acesso a um campo de conhecimento mais amplo, mais, entre aspas, teórico, que não vai ser diretamente aplicável, mas que é importante, tanto para subsidiar conhecimentos mais práticos, né? Para que eles não sejam meros coisas que eu vou tentar repetir, que eles tenham sentido e sejam contextualizados, quanto também para a minha formação enquanto sujeito, né, de ter acesso a um campo de conhecimento mais amplo, né, e mais básico. Então, essa questão da demanda, dessas demandas mesmo, prática, teoria, né, formação profissional, formação acadêmica, é uma das demandas também nas quais a gente se vê. Eu vejo essa questão de prática até pouco incentivada nas universidades. Eu venho da Universidade Federal de Viçosa, onde são cerca de quase 40 cursos, e desses 40 cursos, quase 30 já tem uma empresa júnior, onde os professores incentivam os alunos a praticarem na empresa júnior os conhecimentos teóricos na prática, onde uma empresa de turismo faz um projeto de turismo para uma cidade, uma empresa de administração faz um projeto para desenvolvimento do material de gestão de pessoas de uma empresa. Eu acho que isso é muito interessante, Adriana. Só vou te passar a palavra. Desde que, né, essas experiências no ensino superior, elas são diferentes das experiências fora da universidade, né? Então, se existe uma empresa júnior e os alunos têm chance de fazer esses projetos, isso é muito bom, né? Mas eles têm o quê? Um professor supervisor, um professor orientador que vai o tempo todo fazer o gancho com uma formação mais ampla. Bem, eu vejo, eu enquanto docente, e em relação a qualquer pessoa, é muito importante diversificar as experiências formativas, seja a título de experiências intelectuais, acesso a literaturas com eixos temáticos variados e mesmo a área prática. Mas eu vejo um duplo sentido na formação, a especialização e generalidade, o específico e o holístico. Entende? O Edgar Morin ele coloca muito essa questão da complexidade, da contemporaneidade. E eu acredito que seria interessante todos nós pensarmos numa questão, nós enquanto fermento transformador na sociedade, voluntariarmos nas organizações da sociedade civil, levarmos o conhecimento que nós temos aqui na universidade e aplicar isso, ajudar a comunidade. Isso é mesmo cidadania intelectual e praxeológica. E eu acho que a grande questão da discussão do ensino superior é essa relação teoria e prática, porque a gente fica na universidade, né, nas discussões teóricas, na discussão dos autores, das pesquisas, né, e fala-se de uma prática que está fora daqui, né, que está lá nas empresas, nas escolas, nas instituições. Então a gente teoriza sobre elas, a gente discute sobre elas, mas a gente não, às vezes, necessariamente conhece essa realidade de perto. Talvez o professor sim, o aluno que chega agora não. Né? Então, essa relação entre a teoria e a prática, eu acho que é a questão fundamental que hoje a gente tem que discutir muito em relação ao ensino superior. Né? Porque
tem até um autor, Donald Schoen, que fala o seguinte, que as universidades elas deveriam trabalhar com a produção do talento artístico no futuro profissional. O que seria isso? Ele saber lidar com os desafios da prática, porque quando ele se forma, ele vai para lá, ele se depara com uma realidade tão complexa e não tem condições, às vezes, de lidar com elas, né? Então, o que acontece? Alguém diz assim, ele tem muita teoria na cabeça, mas não sabe agir, não sabe atuar, ele não tem prática. Então, fazendo ali que ele vai lidar com, que o profissional vai lidar com situações tão diversificadas, tão desafiantes, e nesses desafios ele tem que criar situações de solucionar problemas, de resolver situações que ele não presenciou e nem viu, nem discutiu lá na universidade. Então, eu acho que se na universidade a gente tivesse espaço realmente de lidar com essa prática, teorizando esses desafios, eu acredito que a gente ia conseguir minimizar essa distância entre o que é teórico e o que é da prática, saberes teóricos e saberes da prática. Então eu penso que realmente é um grande desafio que a gente tem que trazer para discutir e pensar aqui no ensino superior. Eu vejo o seguinte, falta um pouco a gente estreitar alguns laços. A universidade precisa do espaço para que o aluno possa fazer os estágios, possa demonstrar um pouco na prática o que ela aprende aqui na teoria. E as empresas estão ansiosas por esse profissional qualificado. Então, acho assim, que se tivesse uma parceria aí um pouco maior, estreitar um pouco mais esses laços. Eu conheço pessoas de empresas que já ficam visualizando assim, o pessoal lá da administração, vamos ficar de olho, aqueles melhores alunos, já vamos recrutar para que façam o estágio aqui, porque se for um profissional que dá para a empresa investir nele, já faz ali a qualificação e ele depois do estágio ele já é contratado. Eu acho que são essas questões mesmo, né? E o que a gente poderia tirar, assim, talvez como um fechamento é isso, né? Novamente uma responsabilidade nossa, né? De pensar, né? Como é que a gente vai tentar articular essas questões de teoria e prática, né? E lidar com esse conhecimento que está cada vez mais disperso e dividido, né? Em diferentes espaços. Eu fico pensando que uma coisa que a gente deveria se colocar, né? Eu acho que é um desafio para nós que vamos continuar essa conversa nossa no curso de docência, especificamente, né, nessa segunda turma, é o que a gente chama de teoria e o que a gente chama de prática, né? Assim, e como é que essas questões se relacionam. Quer dizer, a gente vê quando o sujeito está lá no estágio, a gente vê como uma aplicação, né, de um conhecimento, ou naquele próprio espaço se produz conhecimento, ok? Quando eu na sala de aula busco algum exemplo, na verdade eu estou falando de uma vivência que eu vi, alguém me contou, né? Mas é uma história que remete a alguma prática que foi desenvolvida. Quer dizer, e aí naquele momento eu penso e tomo isso como um objeto de reflexão. Então, será que essa cisão ela é realmente tão grande assim? Quando a professora Gabriela retomou a experiência da extensão e a experiência da formação no processo, quando todos vocês, né, alguns de vocês falaram aí da empresa, né, da empresa júnior, de estágio, do aluno na universidade, o que caracteriza esse ensino? É essa diversidade de experiências. E como que se nesta diversidade de experiências se produz conhecimento, se reflete sobre o conhecimento construído, se constroem outras práticas. Então, eu acho que a gente sempre também vê as coisas muito no singular, né? A gente diz assim, a teoria, a prática, como se tivessem duas coisas, né? Aquilo que fosse a teoria e a prática. E uma aplica a outra, né? E quanto melhor for essa teoria, melhor será essa prática. Então, quando a gente falou dos sujeitos, de todos nós, como nós vamos nos constituindo docentes, é mesmo a gente começar a dar conta de pensar essas cisões que a gente vai fazendo, e isso vai diminuindo, talvez, o incômodo da gente enquanto professor. Falar assim, não, aqui, como a gente não vê essas coisas, né, às vezes estão separadas, eu não vou mesmo ensinar a fazer, nós vamos pensar possibilidades, né, de se fazer. Então, são algumas questões que eu acho que, pelo menos para mim, né, é um desafio. É um desafio que eu me coloco, assim, compreender melhor isso, né, compreender melhor essas questões. Mas ainda neste bloco, uma outra questão que eu fiquei pensando e que a professora Gabriela tocou nesse ponto,
que é um outro incômodo que a gente na universidade vive mesmo enquanto professor. Quando a gente vende o curso para o aluno, né? A gente vende o curso para atender o mercado, né? A gente fala assim, vende no sentido de divulgar, né? Quando a gente divulga o curso, você vai atuar aqui, você vai atuar aqui. A gente não divulga dizendo assim, olha, você vai poder, né, aprender isso, a poder pensar, né? A dimensão cidadã, ela tem ficado perdida mesmo, principalmente porque ela está perdida neste momento que nós estamos vivendo, né? Assim, a gente precisa pensar mesmo o que a gente quer quando diz do curso que a gente está trabalhando, do perfil do profissional que a gente quer formar, que pessoa é essa? Acho que a dimensão da pessoalidade, ela tem ficado perdida, né? A gente nessas urgências todas tem perdido isso, e essa é uma dimensão que a nós, enquanto docentes, né, não podemos perder. Assim, a gente precisa acreditar que outros mundos são possíveis de serem construídos, né? Que as pessoas precisam, né, ter direito à educação, que a educação precisa ser um lugar em que a vida seja melhor, né, em que a vida das pessoas seja melhor, a vida do planeta, né, que a gente aprenda melhor a educar os filhos da gente, né. Então acho que a gente é um espaço de possibilidades. Então são essas questões que nos desafiam na docência. Para fechar a roda, como está fechando, eu vou voltar um pouco lá no sujeito, nesse conhecimento que a universidade está apta a passar. Mas quem hoje são os receptores do conhecimento? É uma questão que a gente tem que levantar devido à acessibilidade que nós estamos tendo dentro da universidade. O acesso está mais facilitado. Eu, por exemplo, eu sou bolsista do ProUni e antigamente, há alguns anos atrás, esse acesso era limitado. Então, a universidade pensar quais são os universitários que hoje estão aqui, porque às vezes vem alunos do ensino médio que a condições precárias, não tiveram livros para estudar, dentro de casa, a condição da família, então isso é um conjunto. Isso é coisa para pensar, coisa para analisar, é um ponto muito importante de quem hoje são os receptores do conhecimento, né? São coisas que devem incomodar, porque devem ser repensadas maneiras de se passar esse ensino, esse conhecimento, devido ao acesso facilitado, à diversidade de alunos que hoje compõem a universidade. E eu queria que a gente pensasse, né, algo que eu já falei, que é esse compromisso mesmo histórico, político, de construção. Quer dizer, o que significa, nós que estamos aqui falando de Governador Valadares especificamente, né, e aqui da Univale especificamente, o que significa esta universidade neste vale? Se não for para tornar a nossa vida melhor. Então a gente quer agradecer a participação de vocês, né, aqui nesta roda. E com esta roda a gente abre também, né, hoje especificamente, a segunda turma do curso de docência no ensino superior. Então, né, sejam todas bem-vindas e bem-vindos quem vai participar do curso e vocês que vieram mais uma vez para essa roda de conversa. Se foi a sede de sonhos, se foi a lenda perdida, se foi a selva querida, se foi o homem no espaço, se foi a coisa que acho, se foi o tempo de outrora, se foi o jogo das horas. Se você quiser fazer alguma sugestão ou crítica a essa edição do Roda de Saberes, envie seu e-mail para pedagogia@univale ou lade@univale.br. Se você quiser acolher uma roda de saberes em sua escola, é só entrar em contato e não ficar parado, pois o conhecimento precisa circular.